Sabe esse cara? Não seja esse cara. Meu nome é Andrei, este é o canal Inquilino Rico, sejam muito bem-vindos. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Nesse vídeo eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de se alugar um imóvel de forma particular. Na análise, quando eu mencionar imobiliária, entenda-se imobiliária séria. Primeiramente, então, as vantagens de se alugar particular. Primeira delas, a comissão de intermediação imobiliária. Quando se aluga particular, você não paga essa taxa aí para as imobiliárias que giram em torno de um aluguel, primeiro aluguel normalmente, às vezes um pouco menos, 90%, 80%, 70%, quando há uma negociação com a imobiliária, né? Então, não há necessidade de pagar essa taxa para ninguém, uma vez que você está fazendo o aluguel direto com o locatário. Segunda vantagem, a taxa de administração do imóvel. Essa taxa de administração normalmente é de 10% sobre o valor do aluguel e encargos. É outra vantagem aí, outra economia que você tem. Deixa eu ver agora, tem mais alguma vantagem? Não, são essas vantagens. Agora a gente vai começar a falar sobre as desvantagens de se alugar particular. Primeira delas, análise cadastral do cliente. Uma imobiliária realiza uma ampla análise cadastral do cliente, do potencial interessado, potencial locatário do imóvel. Ou seja, ela realiza uma consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como consultas junto aos tribunais de justiça locais, para saber se esse locatário já foi despejado ou tem processos de cobrança de dívida em seu nome. No caso do aluguel particular, o que eu observo após todos esses anos de experiência é que o proprietário não tem esses cuidados em 99% dos casos. Ele pede as documentações do locatário, às vezes do fiador, e monta um contratinho, pega um contratinho na internet, ou tem algum amigo, parente, advogado, ele pede para bater o contrato e ele acha que está tudo ok. Pois bem, tem uma enorme leva de pessoas que sabem que não conseguem alugar por imobiliária, por conta de estarem inscritos nesses órgãos de proteção ao crédito já mencionados, por já terem sido despejados, então eles sabem que serão recusados tentarem aluguel por imobiliária. O que essas pessoas fazem? Colocam inúmeros anúncios aí nos grupos de internet, WhatsApp, olha, procura imóvel para alugar direto com o proprietário. Esse é um forte indício que esse cliente tende a dar inadimplência. Não é verdade, senhora! Aí é o que eu mencionei. Toda essa leva vai procurar os proprietários para realizar contratos diretos, né? Então, há esse risco enorme de inadimplência. Segunda desvantagem, trocas de titularidade dos serviços de água, luz e cotas condominiais. O que acontece? Quando o aluguel é feito por uma imobiliária, há uma equipe especializada para diligenciar junto a esses órgãos e transferir a titularidade dos serviços públicos ou concessionárias, né? E também diligenciar junto à administradora do condomínio para a troca do responsável pelo pagamento das faturas. Quando o aluguel é particular, eu observo também que esse procedimento é, na maior parte das vezes, completamente esquecido. E isso, num eventual caso de inadimplência, gera um prejuízo ainda maior para o proprietário, porque ele deixando as faturas de energia e água no nome dele, quando ocorre a inadimplência, além de ele arcar, além de ele tomar o prejuízo do aluguel que não é pago, ele vai ter que pagar todas as contas de luz e água atrasadas do locatário, porque as concessionárias vão falar, está no seu nome, a dívida é sua. Então, segunda desvantagem. Terceira desvantagem, a vistoria de ocupação e desocupação.
Essa vistoria, mais uma vez, quando o aluguel ocorre de forma particular, normalmente não é realizada, ou quando é realizada, o é de forma extremamente superficial. Os proprietários normalmente não têm noção de como fazer esse tipo de serviço e como uma administradora profissional faz esse tipo de trabalho. Para vocês terem uma ideia, quando a imobiliária realiza esse tipo de procedimento, é comum o proprietário muitas vezes pedir para acompanhar. Ele acredita que vai ser um procedimento de 5, 10, 15, 20 minutos. E não é. É um procedimento que, a depender do tamanho do imóvel, dura mais de um dia. São centenas de fotos e um laudo extremamente minucioso. O porquê? Porque esse laudo vai ser utilizado para exigir do locatário, por ocasião da desocupação, o conserto e reparo do imóvel, a devolução do imóvel no estado que ele se encontrava quando a ocupação. Então, são comparados os laudos, são comparadas as fotos, e isso tem extrema valia na esfera da cobrança extrajudicial e, em especial, na judicial. Uma ausência de vistoria ou uma vistoria mal feita, o proprietário sequer vai conseguir ressarcimento dos danos, uma vez que, mesmo se ele judicializar a questão, essas provas que ele vai ter não vão ser suficientemente detalhadas, minuciosas. Muito provavelmente o juízo vai entender que ele não comprovou o dano, ele vai ficar no prejuízo. Tá todo mundo. Quarta desvantagem, seguro e incêndio. Eu, particularmente, de todos os aluguéis que eu vi do pessoal fechar particular, eu nunca vi um proprietário exigir do locatário uma apólice de seguro incêndio. Na imobiliária, é um procedimento padrão. Todos os aluguéis são exigidos uma apólice cobrindo incêndio, explosão, inundação, choque de aeronave, veículo. São situações que são raras, são extremamente casuísticas, eventuais. Porém, eventualmente, elas ocorrem. Você já deve ter ouvido falar de um imóvel pegar fogo na sua cidade. E quando esse imóvel pegar fogo, normalmente ele compromete todos os outros imóveis vizinhos. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Quanto que é o prejuízo quando isso ocorre? Praticamente o valor integral do imóvel. O seu locatário teria condição de arcar com esse débito do bolso dele? Mesmo que a pessoa tenha um fiador, para receber esse valor, com certeza teria de ser judicializado, iria ir muitos anos, enquanto isso o proprietário teria uma dor de cabeça enorme. Quinta desvantagem, impessoalidade. Essa é muito especial. Essa ocorre na medida de que, quando o aluguel é fechado de forma particular, há uma aproximação, há uma ligação direta entre proprietário e locatário. E, como vocês conhecem, o brasileiro ele tende a criar uma certa familiaridade para, a partir disso, obter vantagem. Então, nessa relação, quem obtém vantagem de quem em 100% dos casos? O locatário. O locatário cria essa relação de familiaridade e aí ele atrasa um dia um aluguel no mês, ele atrasa no outro, ele paga metade numa semana, metade na outra, não. E se de multa contratual, o proprietário fica constrangido de fazer essa exigência da multa, né? E então o negócio vai ficando num ponto que o proprietário começa a tomar prejuízo atrás de prejuízo, sem contar quando da desocupação, como mencionado, o proprietário vai ficar, de certa forma, constrangido em exigir certas coisas, não vai cobrar dias excedentes, mais uma vez, prejuízo para o proprietário. Sexta desvantagem, essa aí, ela derruba, joga por terra as duas únicas vantagens que eu mencionei de alugar particular em 99% dos casos. Por quê? O IGPM é aplicado anualmente num contrato feito por imobiliária, ou seja, as administradoras imobiliárias elas têm planilhas para controle no exato mês em que esse reajuste ocorre. Esse reajuste, o índice do IGPM acumulado dos últimos 12 meses para o mês de maio de 2022 é 10,72%. Esses 10,72%
você vai ver que eles superam os 10% de taxa que o proprietário normalmente paga imobiliária. Então, a partir do segundo ano de locação, caso o aluguel particular, o proprietário não realize esse reajuste, o que é muito comum, eu vejo aluguéis aí de 5, 10 anos que o proprietário nunca reajusta. Então, a partir do segundo ano, aplicado o reajuste em comparação com esses aluguéis que não são reajustados nunca, a partir do segundo ano, o proprietário está pagando a taxa da imobiliária e ainda recebendo a mais do que o aluguel particular. Isso levando em consideração ainda o motivo anterior da impessoalidade. Quando o proprietário for aplicar o reajuste, se ele for extremamente diligente, se ele fizer de forma direta, pode ter certeza que o choro do locatário vai ser muito mais intenso. Ah, tá difícil a situação, não dá para aplicar, esse GPM tá absurdo. Então, na melhor das hipóteses, ele vai conseguir aplicar metade do GPM, uma fração do reajuste oficial que está previsto no contrato de locação. No decorrer dos anos, é visível a diferença de valor entre um aluguel feito por imobiliária e um aluguel particular. Sétima desvantagem de se alugar um imóvel de forma particular: assessoria jurídica. Eu, como um advogado mais constituído na OAB, Ordem dos Advogados, eu estou aqui para defender os meus clientes. Quando se aluga por uma imobiliária, o proprietário conta com uma equipe jurídica ou interna da imobiliária ou que a imobiliária tem alguma parceria, ou seja, essa equipe jurídica vai proceder à cobrança extrajudicial, judicial, de forma muito mais rápida e efetiva, tendo já uma certa experiência com despejo, retomada de imóveis de locatários inadimplentes. Por sua vez, quando o aluguel é particular, o proprietário, no mais das vezes, tenta ao máximo receber aquele aluguel, entrar em acordo com os locatários, então ele vai tomando meses e meses e meses de prejuízo. Que pena. E tudo por quê? Por dever 14 meses de aluguel. 15. Completou hoje. Até que ele resolve procurar um advogado. E quando ele encontra esse advogado, ele, se for um advogado mediano, ele vai cobrar por volta de R$5.000 para ajuizar uma ação de despejo. Então o proprietário já está com um prejuízo aí de vários aluguéis em atraso e, além disso, ele vai ter que custear esse despejo e aguardar o trâmite processual para a retomada do imóvel. Desvantagem número 8, trabalho. Tudo isso que foi mencionado anteriormente exige um grande esforço, uma grande quantidade de trabalho. É por isso que as administradoras profissionais, as imobiliárias, muitas vezes contam com inúmeros funcionários, vistoriador, cobrança, pessoal responsável por eletro, atendimento, ocupação, desocupação. São empresas que contam com inúmeros funcionários. Aí o proprietário realizar isso de forma direta, se ele não pecar em nenhum aspecto, controlar as planilhas de reajuste, fazer vistoria de ocupação, desocupação, isso vai te tomar um tempo enorme. E, como todos sabem, né, é o já famoso adágio time is money, tempo é dinheiro. Você vai estar gastando sua energia para administrar um imóvel para economizar R$100, R$150 mensais ou algum valor próximo disso, depende muito do valor do imóvel seu que está alugado. Vai muitas vezes fazer esse serviço não com a mesma competência de uma administradora profissional e vai estar deixando de focar sua energia para o trabalho, para outras fontes de renda que podem te trazer muito mais do que essa suposta economia que você está tendo e que, no mais das vezes, vai ser um prejuízo. Pela minha análise, pela minha perspectiva, essas duas modalidades, as desvantagens de se alugar particular superam em muito as vantagens de não pagar as taxas da imobiliária. É o que a gente chama de economia burra. Bom,
Esse foi o vídeo aí sobre os comparativos. Não deixe de comentar se você concorda com o que foi falado aqui, se eventualmente eu esqueci algum aspecto. São muitos, alguns de menor importância, eu acabei até omitindo, né? Mas os principais eu acredito terem sido devidamente abordados nesse vídeo.